Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao curso de Meliponicultura e Ciência Cidadã. Meu nome é Maiara, eu sou bióloga, eu trabalho na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Fiz o meu mestrado em ciência animal e atualmente eu estou no doutorado em sustentabilidade pela USP-ACHA. Na aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre como a abelha ela produz o mel. Essa aula eu dividi em 5 tópicos, né, que a gente vai abordar no primeiro tópico, sobre como as abelhas elas produzem o mel, sobre como realmente é a produção do mel, falar um pouco também sobre as variedades de mel. O terceiro tópico é sobre a composição do mel, o quarto, as características físico-químicas, e o quinto tópico sobre análise do mel. Você sabe como que as abelhas elas produzem o mel? Eu acho bem curioso esse assunto, porque ele não existe tantas publicações científicas envolvendo esse assunto de realmente como a abelha produz o mel. Né? Aparece muita abordagem sobre a produção total de uma espécie, de uma colônia, e nessa aula a gente vai entender melhor como que isso ocorre. Entendendo assim o processo de maneira geral, é, a produção ela começa quando a abelha operária, que é aquelas que trabalham fora da colmeia, elas saem, elas coletam o néctar das flores, e aqui a gente vê que a formação do mel está diretamente relacionada à polinização, e depois da coleta desse néctar, acontecem processos físicos e processos químicos. Aqui eu vou tratar com vocês sobre esses processos de forma separada. Porém, eu quero que vocês vejam isso no final como processos acontecendo simultaneamente. O processo físico, ele consiste na redução do teor de água contido no néctar por um processo chamado de evaporação. Né? O néctar colhido das flores, ele apresenta cerca de 70 a 90% de água, então ele deve ser reduzido para aproximadamente 20% do produto final. Esse processo ele ocorre tanto na boca da abelha como dentro da colmeia. A redução do teor de água ela se dá por evaporação e para que isso ocorra são necessárias algumas condições físicas favoráveis. Uma dessas condições é a superfície em contato com o ar. A evaporação ela ocorre na superfície dos líquidos e quanto maior a superfície, maior será a evaporação. E a bolha líquida que forma na boca da abelha no momento de regurgitação, ela é quase esférica, né? E esse formato, ele apresenta uma superfície ideal, né, para um volume de evaporação que é possível acontecer. Um outro fator também muito importante, que é uma condição física muito importante, é a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais intensa será a evaporação. A gente consegue ver aqui nessa figura que apresenta setas indicando movimento aqui na bolsa melífera das abelhas. Toda vez que o líquido volta para a bolsa, ele é reaquecido devido à temperatura da abelha e faz com que e favorece a perda dessa água. E pode surgir também uma dúvida aqui de por que o mel ele é tão durável? Né? Ele, basicamente, porque as abelhas elas precisam que esse alimento seja bem resistente. Né? Para elas, o mel é a única fonte de energia entre uma florada e outra. Quando essa colmeia está presente numa região que o pasto apícola não está desenvolvido para ter produção de flor o ano inteiro, eles precisam ter essa reserva, né, garantida entre uma florada e outra. E para comercialização,
o mel ele tem um limite de umidade que é aceitável para não fermentação, para que não fermente. E quando as abelhas elas não conseguem atingir a porcentagem de umidade necessária para a comercialização, tanto os apicultores como os meliponicultores, eles acabam dando uma mãozinha. Alguns utilizam o aparelho chamado desumidificador, né, para chegar à umidade necessária para a sua comercialização. Além disso, o produto ele deve ficar guardado longe da luz, longe do calor, ele deve ser armazenado em um local apropriado. Então, é bem difícil conseguir reunir todas essas características por um longo período. E é por esse motivo que a legislação brasileira, ela diz que o mel ele deve ser consumido em até 2 anos, porque depois desse prazo, existe boa chance dos produtos, dos melis que estão ali comercializados, começar a fermentar. O processo químico, ele já envolve enzimas, né? Então, a abelha, ela vai usar o seu aparelho bucal para sugar o néctar, né? Aí, esse néctar, ele vai passar aqui para a faringe, o esôfago, e vai chegar numa região chamada bolsa melífera. Essa bolsa melífera, ela é dividida aqui do intestino por um proventrículo, né, que quando ele está coletando o néctar, esse proventrículo ele fica contraído o tempo inteiro para poder ficar o néctar sempre armazenado aqui na bolsa melífera. Ele só deixa de ser contraído quando realmente a abelha ela precisa se alimentar, então ele permite a passagem aqui para o intestino. Esse é o momento. Então, o néctar armazenado nessa bolsa, ele é liberado na colmeia e ao redor dos favos de cria, onde a temperatura vai estar lá em torno de 34, de 35 graus Celsius, né? Quando a abelha ela chega na colmeia carregando o néctar na sua vesícula, ela entrega esse néctar, né? Então começa a ser mesclado com a saliva contendo secreções das glândulas hipofaríngeas das abelhas, que constitui de enzimas, que é a invertase, a glicose oxidase, tem também a diastase, que são enzimas que favorecem a produção do mel. A principal enzima responsável pela transformação química do mel é a invertase, né? Essa invertase é uma enzima, como eu já disse, que ela é produzida na glândula hipofaringiana das abelhas. A invertase ela vai hidrolisar a sacarose, ela vai quebrar a sacarose em 2 outros açúcares mais simples, que é a glicose e a frutose. E mesmo com vários estudos relacionados a essas glândulas, existe uma considerável carência, até bem carente de estudos e publicações quando se trata dessa produção enzimática diária dessa glândula, da invertase por essa glândula, bem como a relação entre a morfologia e a atividade enzimática da invertase. Então, assim, ela é a enzima mais importante e, mesmo assim, ainda carece de estudos e publicações relacionadas a ela. A glicose oxidase, ela transforma uma pequena quantidade de glicose em ácido glicônico, né? E esse ácido glicônico, ele vai favorecer a acidez do mel, né? Então, e a acidez, ela acaba protegendo o mel de bactérias que fariam fermentar de forma que não é conveniente para ela. Então, lembrando, mais uma vez, para a gente recapitular, as abelhas elas vão sugar o néctar da flor, depositar na vesícula melífera. Durante o transporte, diversas secreções são acrescentadas ao néctar das glândulas hipofaríngeas. São adicionadas as enzimas como invertase, a diástase e a glicose oxidase. Essas enzimas vão decompor o açúcar do néctar em 2 açúcares mais simples, como a frutose e a glicose, e a glicose oxidase ela vai favorecer a acidez do mel, e ao retornar à colmeia, a abelha vai depositar esse néctar em favos ou em potes, onde ela
ela vai terminar o processo, né? Vai perder grande parte da sua água e ele vai se transformar no produto final, que é o mel. Como eu disse anteriormente, as abelhas elas não coletam somente o néctar das flores, elas coletam qualquer líquido açucarado que ela possa imaginar que vai favorecer ela produzir o alimento. E por isso é tão comum a gente encontrar abelhas entrando em latinhas de refrigerante, de Coca-Cola, falam até que tem o mel de Coca-Cola, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado principalmente para quem é criador e produtor, comercializador de mel, onde está a sua criação. Por quê? Porque isso vai influenciar diretamente na variedade do mel. O mel, ele existe de uma diversa variedade de mel de abelha que a gente pode obter segundo a sua floração, dependendo também do pasto apícola, né, o que tem por perto, as técnicas de preparação, além das espécies de abelha melífera que é utilizada. Então, dessa forma, os melis eles vão variar de cor, vão variar de sabor, eles diferenciam, assim, da cor chegando a quase transparente, ao mais amarelado, ao mais avermelhado, um pouco mais escuro. A sua cor e o seu sabor estão diretamente relacionados à predominância da florada, né? Então, os melis de coloração mais clara são um pouco mais suaves, né? Tem o aroma mais suave, como, por exemplo, da florada de laranjeira. E os melis mais escuros, eles são mais ricos, eles são mais fortes, né? Eles são mais ricos em proteínas e também em sais minerais. E alguém já ouviu falar de mel colorido? Teve uma notícia que saiu há um tempo atrás, numa cidade francesa, que os criadores lá, os produtores de mel, eles começaram a encontrar mel colorido, mel azul, mel verde, mel marrom, e eles ficaram assim, super intrigados, e quando foram analisar, eles viram que próximo dali, cerca de 4 quilômetros de distância, tinha uma fábrica de M&M's. Então, as abelhas iam até a fábrica, provavelmente nos tonéis lá que tinha um líquido açucarado, que eles adicionavam os pigmentos para a produção dos M&M's e as abelhas consumiam aquilo lá e o mel acabando ficando com a cor do pigmento que elas consumiram. Então, aqui a gente vê que é bem importante, mais uma vez, conhecer a região que está localizada a sua criação, principalmente se for para comercialização do mel, porque elas saem em busca de alimento e ela pode achar que uma coisa que não é alimento, ela possa transformar em mel e acaba ficando um mel inviabilizado para comercialização. A composição do mel, ele é representado por cerca de 20% de água e cerca de 75% de açúcar, mas também está presente sais minerais, aminoácidos, enzimas, vitaminas, proteínas, mas a concentração dessas substâncias depende de vários fatores. Aqui a gente pode citar a espécie de abelha que é utilizada, a natureza do solo, o estado fisiológico da colônia também, que é muito importante, o estado fisiológico da colônia, o estado de maturação do mel e as condições meteorológicas e também o bioma que está localizado a sua criação de abelha. Todos esses fatores vão influenciar na composição do mel. De modo geral, o mel é constituído, na sua grande parte, como eu já falei, cerca de 75% por hidratos de carbono, açúcares simples, a glicose e a frutose. O mel também é composto por água, cerca de 20%, né, já no processo final dele ali, por minerais, cobre, cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio, por cerca de metade dos aminoácidos existentes, conhecidos, né, as vitaminas complexo B, C, D, E,
encontrada em enzimas, e, além disso, o mel ainda possui um teor considerável de antioxidantes, né, que são os flavonoides e os fenólicos. Um parâmetro bem importante para a determinação da qualidade do mel é a porcentagem da umidade, porque o seu teor, ele é responsável pela conservação do mel, né? Então, assim, o teor de água do mel, ele apresenta uma grande variação, principalmente quando a gente fala das abelhas sem ferrão, porque ele tem uma variação muito grande, o bioma, o habitat que aquela colmeia se encontra, ele vai influenciar bastante, então a gente tem uma variação de 14% a 25%, né, dessa presença de umidade. A busca de caracterização do mel ele tem sido assim, fonte de diversas pesquisas do mundo, dos brasileiros, e existem várias publicações relacionadas à caracterização físico-químicas. Só que muitas delas, elas são extremamente específicas a uma determinada espécie, a uma determinada região, e conhecer a finalidade, conhecer bem esses parâmetros e tê-los bem estabelecidos é uma busca de garantia de qualidade do mel, né, que vai favorecer a comercialização, vai favorecer, tem a consequência direta sobre o manejo e desenvolvimento das espécies, e a composição exata de qualquer mel, ele depende principalmente das fontes vegetais e do local que ele está inserido. Então, assim, 2 meles da mesma espécie de abelha, mas de regiões diferentes, eles são completamente distintos. Porque a umidade vai ser diferente, porque principalmente os fatores climáticos estão influenciando ali, eles vão ser, a mesma abelha, é a mesma espécie de abelha, mas em regiões diferentes. O clima está alterando, o solo, o pasto apícola, então eles vão ser meles totalmente diferentes. Então, com isso, a gente pode observar a dificuldade que tem de se estabelecer uma única forma, uma única legislação para o Brasil todo. Porque a gente sabe que o Brasil tem uma extensão territorial enorme, ele é muito grande, ele possui uma diversidade imensa de clima, de biomas, e isso tudo vai influenciar nessa questão da legislação. É uma situação assim, que dificulta, mas não impossibilita de se estabelecer uma norma que facilite a comercialização e faça com que não tenhamos produtos irregulares ou criadores com dificuldade de comercialização do mel. Muitos fatores, eles influenciam as características físico-químicas e sensoriais do mel, né? Um desses fatores é a concentração de néctar nas flores, a proporção de carboidratos que é presente ali, né, o número de dias que essa flor ela está secretando e também a quantidade de fontes disponíveis para essa coleta do mel. E entrando aqui no último tópico sobre a análise do mel, dentre os vários alimentos presentes na dieta humana, o mel talvez ele seja um dos que são mais adulterados, que sofre mais adulterações antes de chegar na prateleira. Então, à medida que novas adulterações vêm acontecendo, novas pesquisas têm que ser feitas para ver como que vai identificar aquela adulteração e para garantir a qualidade final daquele mel. Então, é necessário um controle de qualidade eficiente desse produto, que ele vai garantir para o consumidor final uma qualidade e vai respaldar também o produtor, né, favorecendo a concorrência, tendo um mel de melhor qualidade. E os principais parâmetros para avaliar a qualidade do mel são os seus parâmetros físico-químicos, a origem floral, a área da produção e o tempo de prateleira. Quando a gente fala de porcentagem de umidade, a porcentagem de umidade, como eu falei anteriormente, é um dos principais parâmetros físico-químicos relacionados à qualidade do mel. Porque a porcentagem de umidade ele vai avaliar as condições de maturação, a condição de granulação do mel,
é assim também como a fermentação dos seus açúcares, né? Estando assim relacionado ao seu valor comercial. Então, dos métodos empregados para mensurar a umidade, a porcentagem de umidade do mel, o mais frequente que tem sido utilizado é o índice de refração, né? A diácese é uma característica indicativa de adulteração do mel, né, que ele é influenciado principalmente pela temperatura, especialmente o calor, né? Então, assim, a quantificação também do hidróxido metil furfural, que é conhecido também como HMF, que ele vai se formar pela decomposição da frutose na presença de um ácido, esse HMF, ele é um aldeído cíclico e que se origina da desidratação da frutose no meio ácido. Esse processo também está ligado ao grau de envelhecimento, sendo a sua quantidade modificada também com aquecimento. Então, a diácese e o HMF, ele vai mostrar indicativo de adulteração, principalmente de envelhecimento, e também a adulteração do HMF também com adulteração com açúcar comercial, que algumas pessoas acabavam adulterando e é uma forma de se identificar por esse o HMF. E também pode, o resultado desses testes, ele pode mostrar também se a estocagem foi feita de forma irregular, se foi feita num lugar muito quente, ou se o mel, de alguma maneira, ele foi superaquecido, perdendo assim as suas propriedades, o seu valor nutricional que é agregado ao produto. Então, ele é feito com essas análises. A enzima diácese contida no mel e o seu conteúdo de HMF, eles são utilizados como indicadores de qualidade e autenticidade do mel. Então, é possível você obter informações sobre a intensidade do superaquecimento, a degradação natural do produto a partir dessas características. Já a quantificação de sólidos insolúveis é também um outro parâmetro que é exigido da legislação para a comercialização do mel, e ele vai verificar a pureza do mel, né, e a eficiência do processo de extração. Por isso que é muito importante salientar para os criadores, para os produtores, para os comercializantes de mel, a necessidade de se fazer uma boa prática de coleta, de processamento, que vai evitar o que dê alterações, principalmente nesses sólidos insolúveis, que o máximo permitido da legislação brasileira é de 0,1%. Vale lembrar também que a acidez ela é uma característica inerente ao mel. Ele não é um indicativo de deteriorização. E é determinado por diversos fatores, como a flora, o estado de manutenção do mel, a presença de ácidos orgânicos e ácidos inorgânicos. Então, quando a gente verifica o pH, a gente vê se ele está mais ácido ou se ele não está tão ácido. Então, é um parâmetro que ele vai ratificar a integridade do mel e vai contribuir, porque assim, um mel mais ácido, na acidez que é o limite, que é aceitável, ele vai contribuir para a estabilidade do produto, vai facilitar, vai contribuir também para o tempo de prateleira dele, para ele conseguir chegar àquele tempo que é estabelecido pela legislação. Então, chegamos ao fim de mais essa aula. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo e espero que vocês finalizem esse curso da melhor forma possível e estamos aqui disponíveis para ajudar no que for necessário.